Num deserto de poeira e sinais de feridas, o bravo guerreiro Apache Tauá cruzava as terras inimigas com o coração ardendo de vingança contra o homem que destruiu sua tribo. Mas, ao encontrar a doce e corajosa Helena, filha do algoz que jurou punir, ele descobriu que o ódio podia dar lugar a um amor tão intenso quanto proibido. Dividido entre a honra de seu povo e o fogo do seu novo sentimento, Tauá teria de escolher salvar sua própria alma, entregando-se ao perdão, ou consumir-se num ciclo de dor que nada nem ninguém poderia apagar. No vilarejo de San Gabriel, encravado entre as montanhas rochosas de Chihuahua, vivia Maria Helena Rosales, uma jovem cujo sorriso se apagava dia após dia sob o peso das expectativas não cumpridas. Desde menina, Helena sonhava com um lar cheio de risos, com o aconchego de uma família grande e o carinho de um marido que a amasse de verdade. Seus pais, Dom Ricardo e Dona Sofia, haviam cultivado nela a crença de que seu destino era ser esposa e mãe, o pilar de uma nova geração Rosales. Eles a prepararam para isso, ensinando-lhe as artes da casa, a fé fervorosa e a obediência silenciosa que se esperava de uma boa mulher mexicana. Seus dias de infância eram preenchidos com as lições de sua mãe sobre costura e culinária, com as canções de ninar que ela ensaiaria para seus próprios filhos e com as rezas diárias na pequena capela do vilarejo, onde pedia a Nossa Senhora por um futuro abençoado. Helena via suas amigas casarem, uma a uma, e logo ter seus pequenos correndo pelos pátios, e sentia a pressão silenciosa da passagem do tempo. Quando o jovem Ramiro Montenegro, um homem de posses consideráveis e terras vastas, pediu sua mão em casamento, San Gabriel inteira celebrou. Ramiro era alto, tinha um olhar sério e uma fortuna que garantia estabilidade. Para a família Rosales, o casamento de Helena com Montenegro era a concretização de anos de trabalho, a ascensão social tão desejada. Helena, apesar de não sentir o ardor de um grande amor, aceitou seu destino com a fé de que o afeto viria com o tempo e a convivência. Ela se casou com o coração cheio de esperança, pronta para cumprir seu papel e construir a família que tanto desejava. Os primeiros meses foram de novidade e adaptação. A casa de Ramiro era maior, mais fria que o lar de seus pais, mas Helena se esforçava para torná-la um refúgio. Ela cuidava do jantar, da organização e tentava agradar o marido em tudo, sempre com a imagem de um bebê em seus braços como motivação. Mas o tempo passou. Um ano se transformou em 2, depois em 3, e a barriga de Helena permanecia vazia. Os sussurros começaram nas feiras, nas missas de domingo, nas reuniões de comadres. A pobre Helena não pode dar filhos a Ramiro. Uma mulher sem prole é como uma árvore sem frutos, diziam suas vozes carregadas de piedade e julgamento. Ramiro, antes apenas sério, tornou-se distante, depois frio e, por fim, cruel. A decepção o corroía, e ele começou a culpar Helena abertamente por sua infertilidade, humilhando-a diante de serviçais e amigos. Ele a chamava de estéril, de terra seca, palavras que a perfuravam mais fundo do que qualquer golpe físico. Ela se encolhia, o coração apertado, a alma ferida. Sua mãe, Dona Sofia, a visitava com frequência, trazendo chás e rezas, tentando de tudo para que a filha concebesse. Mas a cada mês a esperança minguava. Seu pai, Dom Ricardo, evitava seu olhar. A vergonha de não ter um neto homem de sua filha mais velha pesando sobre ele. A rejeição de Ramiro se aprofundou. Ele passava as noites fora, voltava embriagado e a ignorava por dias a fio. Helena vivia em uma prisão de paredes largas e silêncios pesados. Seu corpo, antes motivo de orgulho para si mesma e para sua família, agora era uma fonte de vergonha. Ela se sentia inútil, quebrada, uma decepção para todos. Sua aparência, que antes lhe rendera olhares de admiração, passou a ser motivo de zombaria. Ramiro dizia que ela tinha o rosto pálido e sem vida,
os olhos tristes, o corpo quebrado por dentro. Ele a comparava com outras mulheres, mais jovens, mais férteis. Helena definhava, suas roupas largas escondendo uma magreza que a consumia. A tristeza se tornou uma companheira constante. As preces que antes lhe davam consolo, agora pareciam vazias. Um dia, Ramiro chegou em casa com um semblante sombrio e uma decisão já tomada. Ele a chamou à sala, onde seu pai, Dom Ricardo, já o aguardava com o rosto contorcido de preocupação. "Helena", Ramiro começou, a voz áspera, "eu tomei uma decisão. Não posso mais ter uma esposa que não me dá herdeiros. Minhas terras precisam de um sucessor." Dom Ricardo pigarreou, sem conseguir encará-la. "Filha, é para o seu bem também. Você precisa de um novo começo. Ramiro não te quer mais." Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. "O que vocês querem dizer?" Sua voz era um sussurro quase inaudível. Ramiro continuou sem emoção. "Eu a estou vendendo para Dom Esteban Vargas, um comerciante de terras que precisa de uma mulher para sua casa, mesmo que ela não seja completa." As palavras caíram sobre ela como pedras. Vendida, como um animal, como uma mercadoria. A dor foi avassaladora, rasgando sua alma. Seu próprio pai havia consentido. Sua família, que deveria protegê-la, a estava descartando. Ela tentou argumentar, implorar, mas suas palavras se perderam no ar gélido da sala. Dom Ricardo, com os olhos baixos, apenas balbuciou sobre a honra da família, sobre a necessidade de manter as aparências. Helena sentiu o gosto amargo da traição. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. As imagens de sua infância feliz se misturavam com as palavras cruéis de Ramiro e a covardia de seu pai. Ela era uma rejeitada, uma vergonha, uma carga. Não havia lugar para ela ali, naquele mundo que a havia condenado. A desesperança a abraçou. Ela pensou em acabar com tudo, em se entregar à escuridão que a cercava. Mas uma pequena chama de dignidade, enterrada sob anos de humilhação, se acendeu em seu peito. Ela não seria quebrada, não seria vendida como um objeto. Na calada da noite, enquanto todos dormiam, Helena pegou uma pequena bolsa de pano, encheu-a com algumas poucas moedas que havia guardado, um pedaço de pão seco e uma garrafa d'água. Ela vestiu suas roupas mais velhas e escuras, para não ser notada na escuridão. O medo a dominava, um frio na barriga que a fazia tremer. Mas a ideia de ser entregue a um estranho, de continuar a viver sob a sombra da rejeição, era ainda mais aterrorizante. Ela se esgueirou pela porta dos fundos, o coração batendo forte no peito. O ar da noite era fresco e gélido, uma lufada de liberdade misturada com o cheiro da incerteza. Ela olhou para trás uma última vez para a casa que fora sua prisão, seus olhos marejados de lágrimas não derramadas. Ela não choraria mais, ela fugiria, sem rumo, sem destino certo, apenas a necessidade visceral de se afastar, de se perder nas vastas e impiedosas terras do deserto. Seus passos eram incertos, mas determinados. Ela caminhava sob a luz da lua, as sombras das montanhas parecendo gigantes ameaçadores. A cada passo, sentia que deixava para trás não apenas o vilarejo, mas uma vida inteira de dor e submissão. O deserto se estendia à sua frente, imenso e silencioso. Ela sabia dos perigos, animais selvagens, bandidos, a escassez de água, o sol escaldante que se levantaria em poucas horas. Mas o pavor de retornar, de ser encontrada e arrastada de volta àquela existência de humilhação, era maior. Ela caminhou por horas, sentindo os pés latejarem, a sede começando a apertar. O sol começou a surgir no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, revelando a vastidão da paisagem. O ar, antes gelado, rapidamente se tornou quente e sufocante. Helena se viu sozinha no meio da imensidão, a areia e as rochas se estendendo até onde a vista alcançava. Ela tentou se orientar pelo sol,
lembrando-se das poucas vezes em que seu pai a levara para passeios fora do vilarejo. Mas o deserto era implacável. Horas se arrastaram e a água em sua garrafa diminuía perigosamente. Seu corpo já mostrava sinais de cansaço extremo. A boca estava seca, a garganta arranhava, os lábios rachados. Ela sentia a cabeça girar e a paisagem à sua volta parecia embaçada. Ela cambaleava, cada passo exigindo um esforço sobre-humano. A esperança, antes um pequeno brilho, começou a se apagar. Ela se perguntava se havia cometido um erro ainda maior, se a morte no deserto seria mais cruel do que a vida que ela tentava escapar. Certa tarde, quando o sol estava a pino, castigando a terra sem piedade, Helena desabou. Seu corpo não aguentou mais. Ela sentiu uma tontura avassaladora. A visão escureceu e ela caiu na areia escaldante. A sede era excruciante, uma dor que a consumia por dentro. Ela fechou os olhos e por um momento a escuridão foi um alívio. Ela pensou em sua mãe, em seu pai, nas memórias da infância que pareciam tão distantes agora. Ela estava prestes a se entregar, a deixar que o deserto a levasse, quando ouviu um som. Distante, mas distinto. O galope de cavalos. O pânico a invadiu. Seriam bandidos? Ou pior, homens de Ramiro vindo para arrastá-la de volta. Ela tentou se esconder, mas suas forças estavam esgotadas. Os passos se aproximaram, e ela sentiu a sombra de algo grande sobre seu corpo. Abriu os olhos com dificuldade e viu um homem a cavalo, sua figura imponente contra o sol. Ele usava roupas diferentes, adornadas com penas e contas. Seu rosto era forte, com traços marcantes e olhos penetrantes. Ele era um Apache. Helena havia ouvido histórias sobre os Apaches, contos de selvageria e bravura, mas nunca havia visto um de perto. O homem desceu do cavalo e se ajoelhou ao seu lado. Ele falou em uma língua que ela não compreendia, mas sua voz era calma, sem ameaça. Ele estendeu a mão e nela havia um odre de água. Helena, hesitante, pegou-o e bebeu com avidez, sentindo a vida retornar lentamente às suas veias. O alívio foi indescritível. Aquele homem, um estranho, um Apache, a havia salvado da morte certa. Ele a ajudou a montar em seu cavalo e eles seguiram viagem. Helena estava fraca demais para questionar ou resistir. Ela apenas se agarrou ao cavalo, permitindo-se ser levada. O guerreiro, cujo nome ela descobriria ser Tauá, parecia saber exatamente para onde ir. Ele a levou para um acampamento escondido, em meio a formações rochosas que ofereciam proteção natural. Ao chegar, ela foi recebida por um grupo de mulheres e crianças. O choque cultural foi imediato. As roupas, os rostos, os costumes eram totalmente diferentes de tudo o que ela conhecia. Ela se sentiu uma estranha, em uma terra estranha. As mulheres a olhavam com curiosidade, mas sem hostilidade. Uma delas, uma mulher mais velha, com o rosto enrugado pela sabedoria e pelos anos sob o sol, se aproximou. Seu nome era Nala. Nala a examinou com um olhar perspicaz, seus olhos escuros parecendo ler sua alma. Ela falou em sua língua, gesticulando, oferecendo-lhe comida e um cobertor. Helena, ainda desconfiada e assustada, aceitou a comida e comeu com voracidade, pois não comia direito há dias. As crianças, curiosas, a observavam de longe. Um menino pequeno, de olhos grandes e curiosos, se aproximou lentamente. Ele tinha um olhar doce e inocente. Helena, apesar de tudo, sentiu um calor no peito. Ela sorriu para ele, e ele sorriu de volta. Um sorriso desdentado que derreteu um pouco do gelo em seu coração. Aos poucos, as tensões diminuíram. Tawa, o guerreiro que a resgatou, era o líder do grupo. Ele era forte e silencioso, mas seus olhos mostravam uma bondade inesperada.
Nos dias seguintes, Helena começou a aprender sobre a vida Apache. As mulheres a ensinaram a preparar os alimentos, a tecer cestos, a cuidar das crianças. A comunicação era difícil no início. Ela falava apenas espanhol e eles, a língua Apache. Mas a necessidade e a paciência de Nala a ajudaram. Nala, a sábia curandeira da tribo, se tornou sua mentora. Ela ensinou a Helena sobre as ervas medicinais, sobre como identificar as plantas do deserto, como preparar infusões e pomadas para curar feridas e aliviar dores. Helena, que sempre teve uma profunda conexão com a natureza, absorvia cada ensinamento com avidez. Ela sentia uma nova força, um propósito que há muito tempo havia perdido. As crianças do acampamento, em especial o pequeno Quito, o menino que havia se aproximado dela no primeiro dia, se tornaram seus pequenos professores. Eles a ensinavam palavras em Apache, riam de seus erros e a puxavam para brincar. Helena, que ansiava por ser mãe, encontrou nas crianças Apaches uma fonte inesgotável de carinho e alegria. Ela os abraçava, contava histórias em espanhol que eles não entendiam, mas que os acalmava. Ela sentia que ali, naquele povo, sua alma estava sendo curada. Ela observava Tawa, o líder. Ele era um pai para Quito e para uma menina chamada China. Sua esposa havia partido para sempre há alguns anos, e ele criava os filhos com uma dedicação e um amor que Helena nunca havia presenciado em um homem. O amor entre Helena e Tawa começou como uma semente plantada no silêncio do respeito mútuo. Ele a observava aprender, a cuidar das crianças, a se adaptar. Ela via nele a força, a gentileza e a honra de um verdadeiro guerreiro. As barreiras culturais eram grandes, mas o entendimento entre eles crescia a cada dia. Eles conversavam com olhares, com gestos, com as poucas palavras que ela aprendia e as poucas que ele sabia em espanhol. Tawa contava a Helena sobre a história de seu povo, sobre a terra sagrada, sobre os antepassados que os guiavam. Ela compartilhava suas tristezas, sua história de rejeição e a dor de não poder ter filhos. Ele a ouvia com paciência e compaixão, e seus olhos transmitiam uma aceitação que ela nunca havia sentido antes. Ele a fazia sentir-se completa, valorizada por quem ela era, não pelo que ela podia ou não podia dar. Helena se dedicou à medicina Apache, tornando-se uma aprendiz dedicada de Nala. Ela aprendeu a reconhecer os sinais da doença, a preparar as curas, a respeitar o espírito da natureza em cada planta. Sua reputação como curandeira começou a crescer, primeiro dentro da tribo, depois entre os poucos mexicanos que viviam nas proximidades e que, em desespero, buscavam a ajuda dos Apaches. Ela salvou vidas, aliviou dores, e sua presença se tornou uma bênção para o acampamento. As mulheres do conselho tribal a aceitaram e sua voz começou a ser ouvida. Ela havia encontrado seu lugar, sua família, seu propósito. Dias e semanas se passaram e a vida de Helena no acampamento Apache se tornou sua nova realidade. Ela acordava com o canto dos pássaros, o cheiro de fumaça da fogueira e o som dos risos das crianças. A cada dia, ela se sentia mais forte, mais conectada à terra e ao seu novo povo. Quito e China a chamavam de Mãe do Coração, e ela os amava como se fossem seus próprios filhos. Eles a ensinaram a caçar pequenos animais com armadilhas, a reconhecer as pegadas, a ouvir os sons do deserto. Ela, por sua vez, ensinava-lhes canções de sua infância e contava histórias de sua cultura, criando uma ponte entre dois mundos. Tawa e Helena passavam horas sentados perto da fogueira, trocando olhares e sorrisos que valiam mais do que 1000 palavras. Ele a ensinava sobre as estrelas, sobre as constelações que guiavam seu povo. Ela o ensinava sobre as festas de seu vilarejo, sobre a alegria das danças e a fé inabalável em Deus.
O amor entre eles era uma chama suave que se acendia e crescia a cada dia. Helena sentia que havia encontrado a alma gêmea que nunca soube que procurava. Tauá a via como uma mulher de fibra, de coragem, de um espírito puro que havia superado a adversidade. Ele a amava por sua resiliência, por seu carinho com as crianças, por sua sabedoria em aprender as tradições de seu povo. Mas a paz no acampamento não duraria para sempre. As notícias da fuga de Helena haviam se espalhado por San Gabriel, e a vergonha da família Rosales crescia a cada dia. Ramiro, ferido em seu orgulho, enviava homens para procurá-la, determinado a arrastá-la de volta e a puni-la por sua ousadia. Dom Ricardo, seu pai, sentia o peso do desprezo da comunidade e a ruína econômica se aproximava. A reputação da família estava manchada. Acreditavam que Helena estava morta no deserto, ou pior, que havia se entregado aos selvagens apaches, o que seria uma mancha ainda maior. Um dia, enquanto Helena colhia ervas com Nala perto de um riacho, elas ouviram o som distante de tiros. O pânico as invadiu. Elas correram de volta para o acampamento, o coração aos pulos. Ao chegar, viram homens mexicanos a cavalo, armados, cercando o acampamento. Tauá e os outros guerreiros apaches já estavam em posição de defesa, prontos para proteger suas famílias. Helena viu Ramiro entre os homens, seu rosto contorcido de raiva. Ele havia descoberto onde ela estava. "Helena!" Ele gritou, sua voz cheia de ódio. "Volte para onde pertence. Você é uma vergonha para sua família, para sua raça." Helena sentiu um frio na espinha, mas uma nova força brotou dentro dela. Ela não era mais a mulher assustada e submissa que ele conhecia. Ela era a mãe do coração, a curandeira, a mulher apache. Tauá se colocou à frente de Helena, protegendo-a com seu corpo. "Ela é de nosso povo agora," ele disse em um espanhol arrastado, mas firme. "Ela é minha mulher, a mãe de meus filhos. Ninguém a levará." A tensão era palpável. Os mexicanos estavam em maior número, mas os apaches eram guerreiros habilidosos e conheciam a terra como a palma de suas mãos. Uma batalha parecia iminente. Helena sabia que precisava agir, que precisava proteger sua nova família. Ela deu um passo à frente para o desespero de Ramiro. "Eu não sou mais sua propriedade, Ramiro," ela declarou, sua voz surpreendentemente forte. "Eu sou livre. Eu escolhi esta vida, este povo. Vocês me descartaram, me venderam. Os apaches me deram um lar, uma família, dignidade. Vocês nunca me deram isso." As palavras de Helena ecoaram no ar, surpreendendo a todos. Ramiro, em fúria, ordenou que seus homens atacassem. A luta começou. Flechas voavam, facas brilhavam e o som dos tiros ecoava pelo cânion. Helena, com a ajuda de Nala e outras mulheres, cuidava dos feridos, usando seus conhecimentos de medicina apache. Ela via a determinação nos olhos dos guerreiros apaches, a coragem de lutar por seus lares e suas famílias. Ela lutou ao lado deles, não com armas, mas com a sabedoria da cura. A batalha foi feroz, mas os apaches, com sua agilidade e conhecimento do terreno, conseguiram resistir ao ataque. Os homens de Ramiro, desorganizados e surpreendidos pela resistência, começaram a recuar. Ramiro, furioso e humilhado, prometeu retornar. "Isso não acaba aqui, Helena," ele gritou enquanto se afastava com seus homens. "Você vai se arrepender." Ainda que a vitória fosse dos apaches, a ameaça de Ramiro pairava no ar. A tribo sabia que a paz era temporária. Tauá e Helena, unidos mais do que nunca, sabiam que precisavam se preparar para o próximo confronto. A comunidade mexicana, ao saber do ocorrido, se dividiu. Alguns, com medo, se voltaram contra os apaches. Outros, especialmente os mais velhos e sábios, começaram a questionar a crueldade de Ramiro e a coragem de Helena. Nos meses seguintes, a vida no acampamento apache se intensificou.
Taua e os outros guerreiros treinaram mais, preparando-se para o retorno de Ramiro. Helena, por sua vez, aprofundou seus conhecimentos de medicina, compartilhando seus aprendizados com outras mulheres e até mesmo com alguns homens da tribo. Ela se tornou uma figura central, não apenas como curandeira, mas como uma ponte entre as duas culturas. Ela ensinava espanhol às crianças e aos adultos, e eles, por sua vez, a ajudavam a dominar a língua apache. Histórias eram trocadas, costumes eram compartilhados e a compreensão mútua crescia. Quito e China prosperavam sob os cuidados de Helena e Taua. Quito, o menino curioso, se tornou mais independente e corajoso. China, a menina doce, aprendeu a tecer belos desenhos e a preparar chás com as ervas que Helena e Nala colhiam. A família que Helena havia desejado por tanto tempo e que lhe havia sido negada por sua própria cultura, agora florescia em meio ao deserto. Ela ensinava as crianças sobre a fé católica, sobre os santos e as orações, mostrando-lhes que a espiritualidade podia ter muitas formas e que a fé no grande espírito Apache e no Deus de seus ancestrais podiam coexistir em harmonia. A comunidade Apache, que inicialmente havia olhado para Helena com desconfiança, agora a via como uma de suas próprias. Ela havia provado sua lealdade, sua coragem, sua capacidade de amar e cuidar. Sua habilidade em curar e sua sabedoria em lidar com as crianças a tornaram indispensável. Helena não era apenas uma mulher estrangeira. Ela era Helena, a curandeira, a mãe, a companheira de Taua, a ponte entre os povos. No vilarejo de San Gabriel, a situação de Ramiro piorava. A cada dia, sua reputação diminuía. As pessoas começaram a sussurrar sobre sua crueldade, sobre como ele havia tratado sua esposa. Seu pai, Dom Ricardo, sentia a pressão da comunidade. A igreja, representada pelo Padre Miguel, um homem de grande fé e bondade, começou a questionar as ações de Ramiro, lembrando-o dos princípios cristãos de caridade e perdão. Uma parte da comunidade mexicana, cansada da arrogância e da violência de Ramiro, começou a simpatizar com a história de Helena e os Apaches. Meses se transformaram em quase um ano. A calmaria antes da tempestade era palpável. A tribo estava mais forte, mais unida. Helena estava mais confiante, mais enraizada em sua nova vida. Ela e Taua haviam se tornado inseparáveis. Seu amor era uma fonte de força para ambos. Eles haviam compartilhado suas dores, suas esperanças e construído um futuro juntos, passo a passo. Taua contava a Helena sobre as histórias de sua família, sobre a perda de sua primeira esposa para uma doença, sobre o peso de criar seus filhos sozinho. Helena ouvia com empatia, compreendendo a dor que ele havia carregado. Eles eram almas feridas que encontraram consolo e cura um no outro. Então, a notícia chegou. Ramiro estava se preparando para um ataque final. Desta vez, com um grupo maior de homens, alguns deles pistoleiros contratados. Ele estava determinado a destruir o acampamento Apache e a arrastar Helena de volta, custe o que custasse. A tribo se preparou para a batalha mais uma vez, mas com uma diferença. Desta vez, alguns dos mexicanos de San Gabriel, tocados pela história de Helena e pela bondade dos Apaches, ofereceram ajuda, fornecendo informações e até mesmo alguns suprimentos. O Padre Miguel, com grande coragem, foi até o acampamento Apache para oferecer apoio moral e para tentar mediar a situação. O confronto final aconteceu em um dia quente e empoeirado, perto do acampamento. Ramiro liderava seus homens, seus olhos ardendo de fúria e ressentimento. Do outro lado, Taua e os guerreiros Apaches, com Helena e as mulheres e crianças em segurança atrás deles. O Padre Miguel, de pé entre os dois grupos, tentava uma última vez evitar o derramamento de sangue. "Ramiro!"
O padre implorou, sua voz ressoando no ar. Não faça isso. A violência só trará mais dor. Helena está em paz aqui. Ela encontrou seu lugar. Ramiro riu, um som cruel e sem humor. Paz? Com selvagens? Ela me pertence. Ela desonrou nossa família. Helena, que estava um pouco atrás de Taua, deu um passo à frente. Eu não pertenço a ninguém, Ramiro, a não ser a mim mesma e ao meu coração. Você me rejeitou, me humilhou, me vendeu. Os apaches me acolheram, me deram amor e dignidade. Você nunca me deu nada disso. Sua voz era firme, cheia de convicção. Ela estava cansada de ser a vítima. Ainda que a intenção de Ramiro fosse a de atacá-los com força total, o padre Miguel, com um ato de bravura inesperado, se colocou na frente dos apaches, com um crucifixo em mãos. Em nome de Deus, parem! Não permitirei que mais sangue seja derramado neste solo sagrado. A presença do padre e o apoio de alguns dos mexicanos que se recusaram a lutar desequilibrou a balança. Os homens de Ramiro hesitaram. A vergonha e a reprovação em seus próprios rostos eram evidentes. Alguns se recusaram a atirar no padre. Ramiro, em fúria, tentou forçá-los, mas sua autoridade estava abalada. Sem o apoio total de seus homens e com a crescente simpatia da comunidade por Helena e pelos apaches, ele viu sua posição enfraquecida. Ele tentou atacar Taua, mas foi contido por seus próprios homens, que não queriam mais lutar. Humilhado, Ramiro e seus pistoleiros recuaram. Aquele dia marcou a vitória de Helena não apenas sobre Ramiro, mas sobre todas as adversidades que ela havia enfrentado. Foi uma vitória de amor, de dignidade e de compreensão cultural. A comunidade mexicana de San Gabriel, testemunhando a coragem de Helena e a compaixão dos apaches, começou a mudar sua visão. Ações de cooperação entre os dois povos se iniciaram. Helena se tornou uma figura lendária, uma ponte viva entre culturas. Ela continuou a ser a curandeira da tribo, ensinando seus conhecimentos para as próximas gerações. Quito e China cresceram, orgulhosos de sua mãe mexicana e de seu pai apache. Eles se tornaram exemplos vivos de como duas culturas podiam se unir em amor e respeito. A história de Helena se espalhou e outras mulheres rejeitadas, marginalizadas ou que buscavam um novo começo vieram procurá-la. Ela as acolhia, ensinando-lhes os caminhos do deserto, a sabedoria apache e a encontrar a força dentro de si mesmas. Ela as ajudou a construir suas próprias vidas, a encontrar seu próprio propósito. Uma pequena clínica foi estabelecida perto do acampamento, onde Helena e Nala, junto com as aprendizes, ofereciam cura para todos, sem distinção de raça ou religião. O padre Miguel e outros religiosos de cidades vizinhas começaram a visitar o acampamento regularmente, celebrando missas e promovendo o diálogo entre as fés. Escolas improvisadas foram criadas, onde as crianças apaches e mexicanas aprendiam juntas, trocando línguas e costumes. O casamento de Taua e Helena foi celebrado sob as estrelas, com rituais apaches e a bênção do Padre Miguel, simbolizando a união de dois mundos. Foi uma cerimônia de alegria, de esperança, de um futuro construído sobre o amor e o respeito mútuo. Helena, a mulher que fora rejeitada e vendida, havia encontrado mais do que uma família. Ela havia encontrado um propósito, um legado. Ela se tornou a matriarca de uma nova era, onde o ódio dava lugar ao perdão e a dor se transformava em cura. Anos se passaram. Helena e Taua viveram uma vida plena e feliz, cercados por seus filhos, netos e uma comunidade que prosperava em paz. Sua história se tornou uma lenda, contada de geração em geração, uma lembrança de que o amor podia superar qualquer barreira e que a verdadeira família era aquela que se escolhia, aquela que oferecia amor incondicional e dignidade. A ponte que Helena havia construído se manteve forte,
e o eco de sua voz, que um dia clamara por liberdade no deserto, agora cantava a melodia da redenção e da harmonia entre os povos. A sabedoria das mulheres apaches, especialmente a de Nala, moldou a maneira como Helena via o mundo. Nala a ensinou que a força de uma mulher não estava em sua capacidade de gerar filhos, mas em sua resiliência, em sua sabedoria, em sua capacidade de cuidar e nutrir a vida de outras maneiras. Ela ensinou a Helena sobre o ciclo da vida, sobre o respeito pela terra, sobre a importância de ouvir os sussurros do vento e as mensagens dos animais. Helena, por sua vez, compartilhava com Nala as histórias de sua própria fé, das figuras sagradas que a haviam inspirado em sua infância. Elas descobriram que, embora suas crenças tivessem formas diferentes, a essência era a mesma: o amor, a compaixão e o respeito por toda a criação. As crianças Quito e China cresceram sob a influência de ambas as culturas. Eles falavam fluentemente espanhol e apache e se moviam com facilidade entre os dois mundos. Quito, com a força de seu pai e a sensibilidade de sua mãe, tornou-se um líder respeitado. China, com a sabedoria de Helena e Nala, se tornou uma curandeira habilidosa, continuando o legado de sua mãe. Eles eram o futuro, a prova viva de que a união entre os povos era possível. As festas tradicionais apaches, como a Dança do Sol e as cerimônias de cura, começaram a ser abertas para os mexicanos do vilarejo, que participavam com curiosidade e respeito. Da mesma forma, as festas católicas, como o Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, eram celebradas com a presença dos apaches, que admiravam a devoção e a alegria do povo mexicano. A música, a dança e a culinária de ambas as culturas se misturavam, criando uma tapeçaria rica e vibrante de tradições compartilhadas. Helena se sentia verdadeiramente em casa, em paz e em alegria. A cada ano, mais e mais pessoas vinham de longe para conhecer a história de Helena e aprender com ela. Ela se tornou uma professora, uma guia espiritual, uma figura inspiradora para muitas mulheres que se sentiam perdidas ou sem propósito. Ela ensinava que a beleza de uma mulher residia em sua força interior, em sua capacidade de amar e de se reerguer após as quedas. Ela falava sobre a importância de perdoar, não para o outro, mas para si mesma, para liberar o coração do peso do rancor. A presença de Helena e Tawa no território tornou-se um símbolo de paz e cooperação. Eles ajudaram a mediar disputas entre fazendeiros mexicanos e tribos apaches, evitando conflitos e promovendo a compreensão mútua. A região, antes marcada por tensões e violência, começou a prosperar sob a influência de seu exemplo. O comércio entre o vilarejo e o acampamento floresceu, com produtos agrícolas sendo trocados por peles e artesanatos apaches. A economia local se fortaleceu e a vida de todos melhorou. Helena, agora uma mulher de cabelos prateados e sabedoria profunda, olhava para o deserto que um dia a havia acolhido e sentia uma gratidão imensa. Aquele lugar, que antes representava o fim de tudo, havia se tornado o começo de sua verdadeira vida. Ela havia encontrado seu amor, sua família, sua dignidade. Ela havia construído um legado de paz e compreensão, um testemunho do poder transformador do amor e do perdão. E mesmo quando o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de vermelho e dourado, ela sabia que a chama que havia acendido em seu coração nunca se apagaria. A história de Helena, a mulher que se tornou ponte entre dois mundos, seria contada por muitas gerações, uma inspiração para todos aqueles que buscassem a redenção e a felicidade em meio às adversidades da vida. O Padre Miguel continuou sendo um grande amigo e aliado de Helena e Tawa. Ele via neles a encarnação dos ensinamentos de Cristo sobre o amor ao próximo, a caridade e o perdão.
Em suas pregações, ele frequentemente se referia à história de Helena como um exemplo de fé e resiliência, inspirando sua congregação a abrir seus corações para o diferente e a buscar a harmonia. Ele até mesmo aprendeu algumas palavras em Apache, e os Apaches, por sua vez, compareciam às suas missas, ouvindo suas palavras de fé e união. A casa de Helena Itaúa, uma mistura de técnicas de construção Apache e elementos mexicanos, tornou-se um refúgio para muitos. Era um lugar onde histórias eram contadas, músicas eram tocadas e a sabedoria era compartilhada. Mulheres com corações partidos, homens em busca de orientação, crianças curiosas, todos eram bem-vindos e encontravam consolo e esperança. Helena, com sua aura calorosa e maternal, era a anfitriã perfeita, oferecendo chás de ervas e conselhos sábios. A conexão espiritual de Helena com a natureza se aprofundou. Ela aprendia com as plantas, com os animais, com os rios e as montanhas. Ela se sentia parte de algo muito maior, uma teia de vida que a conectava a todos os seres. Ela participava das cerimônias apaches com o coração aberto, sentindo a presença do grande espírito em cada ritual, em cada canto, em cada dança. Em seus momentos de oração pessoal, ela unia a fé de sua infância com a espiritualidade de seu novo lar, encontrando uma paz que transcendia qualquer dogma. O legado de Helena Itaúa era visível nos rostos de seus netos, que corriam e brincavam no acampamento, falavam as duas línguas e abraçavam as duas culturas com a mesma naturalidade. Eles eram a próxima geração, a prova viva de que o amor podia construir pontes onde o ódio havia erguido muros. Eles seriam os continuadores da história, os guardiões da harmonia que seus avós haviam construído com tanto esforço e amor. A memória de Ramiro e seu ódio se desvaneciam com o tempo, substituídas pela luz e pela esperança que Helena havia trazido para aquela terra. Em seus últimos anos, Helena se tornou uma anciã reverenciada por apaches e mexicanos. Ela era a Abuela del Desierto, a avó que havia ensinado a todos o verdadeiro significado de família, de comunidade e de redenção. Sua vida foi um testemunho do poder do perdão, da capacidade de cura do amor e da força inabalável do espírito humano. E quando ela partiu para sempre, sua alma voou livre como o vento do deserto, deixando para trás um legado de paz que ecoaria para sempre nas montanhas e nos corações daqueles que ela havia tocado. Sua história era um lembrete de que, mesmo nas mais sombrias das circunstâncias, o amor sempre encontra um caminho para florescer, e a dignidade sempre pode ser restaurada.